Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência no vídeo de hoje, é de número 201. Capítulo 37, a reflexão da ministra veneranda. Então, continua Tobias, que basta lembrar as formas sem se em celeiros de bênçãos do Eterno, nos segundos os látigos de tormentos e remorsos, como se fosse entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade ou segundo suas obras. Porque, de fato, tudo segundo a nossa obra. Tudo segundo a nossa obra. Então, continua André. Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Aí que André conseguiu entender o valor do tempo, a preciosidade das oportunidades que nos são únicas. As oportunidades nos são únicas. Às vezes, desperdiçamos preciosos minutos com futilidade. Desperdiçamos um tempo enorme com discussão, com acusação, briga, bate-boca. Enfim, apontamos o defeito de um, o defeito de outro. Isso tudo perda de tempo. Nós teríamos sim que aproveitar todo o tempo possível, porque tudo segundo nossa obra depende de nós. Então, continua André, porque ele, nesse exato momento, antecedia a preleção da ministra veneranda. Então ele diz assim, chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salústio para o grande salão em plena natureza. Olha só, em plena natureza. Verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam um delicado perfume. Calculei a assistência em mais de 1000 pessoas. Olha só. Mais de 1000 pessoas ali, naquele recinto, naquele departamento. Na disposição comum da grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros e a eminência florida onde se via a poltrona da instrutora
Olha só que maravilha. Então, havia 20 entidades, né, mais evoluídas à mesa, onde ocuparia logo mais também um espaço a ministra veneranda. A uma pergunta minha, Narcisa explicou: estamos na assembleia de ouvintes, André. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce, né, aquelas 20 entidades lá à frente, são os mais adiantados na matéria de hoje. Olha que interessante. Companheiros que podem interpelar a ministra. Esses sim podem interpelar a ministra. O mais não. Olha que disciplina. Porque a doutrina dos espíritos, você sabe disso, você é espírita, você sabe disso. Nós precisamos saber fazer perguntas. Nós precisamos saber perguntar aos bons espíritos. Então, é óbvio que conforme a pergunta, a resposta. Então, é natural, é óbvio que se você faz uma pergunta toda sem nexo, sem responsabilidade, é óbvio que um espírito menos esclarecido, ele, naquele momento, ele aproveita a situação para brincar. Por isso que ali, Narcisa disse, né, que aqueles nossos irmãos, eles ali eram os únicos que podiam interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar também por nossa vez. Só que depois de muita disciplina, muito trabalho, muita luta, aí André indaga Narcisa: não pode você figurar entre eles? Não. Por enquanto, posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora verse o tratamento dos espíritos perturbados. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. Então, é de acordo com a matéria. Muito curioso o processo, aduzi. O governador prosseguiu a enfermeira explicando: determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal. Em desregramento da opinião pessoal. Porque imagine só se ali naquela plateia de 1000 pessoas, se todos quisessem fazer perguntas, né, interpelar a ministra em alguma matéria, e obviamente
transformaria o trabalho numa baderna, numa bagunça. Então, em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto, quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Mal acabara de falar, e eis que a ministra veneranda penetrou no recinto em companhia de duas senhoras de porte distinto, que Narcisa informou serem ministras da comunicação. Veneranda espalhou com a simples presença enorme alegria em todos os semblantes, não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome. Sim, o semblante de nobre senhora na idade madura, cheia de simplicidade, sem afetação. Depois de palestrar ligeiramente com os 20 companheiros, como a informar-se das necessidades dominantes na Assembleia, em geral, com relação ao tema da noite, começou por dizer, olha só, primeiro ela palestrou com os 20 integrantes da mesa. Após o diálogo entre ela e os amigos e os 20 amigos ali na mesa, é que ela se dirige ao público, à plateia. Olha que disciplina. Isso chama-se disciplina. Isso chama-se postura. Chama-se ética. Porque ela procura primeiro se inteirar da necessidade do momento entre aqueles 20 que pode, de acordo com a matéria da noite, a interpelar. Então, de acordo com a matéria discutida entre ela e os demais ali presentes naquela mesa, é que ela expõe ao público. Então, começou por dizer, como sempre, ela aqui agora se dirige a todos presentes, não só aqueles 20 ali à mesa, quanto aproximadamente 1000 outros seres presentes naquela assembleia. Como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Então, esse é o tema daquele momento, o pensamento. Continua ela. Encontram-se entre nós no momento algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera
cheia de formas análogas às do planeta. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal. Olha só, quanta sabedoria. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal. Quantos de nós aqui no corpo físico que durante 80, 90 anos retornamos à pátria espiritual ignorante dessas matéria. O pensamento, né? É a linguagem universal. É óbvio que dentro de uma desigualdade evolutiva, porque aqueles que ainda não conseguem se comunicar mentalmente, porque ainda não possuem conhecimento, equilíbrio, disciplina, é natural que esses necessitam da fonação verbal. Agora, aqueles que já dominam, é natural que a comunicação é através do pensamento. Não foram informados de que a criança mental, não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? Olha só. Ela se dirigindo ao público. Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? A criação mental é quase tudo em nossa vida. A criação mental. Olha o poder do pensamento. São numerosos irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestre. Olha só. Todavia encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestre. Quantos de nós que ao retornar à pátria espiritual ignoramos esses fatos e nos surpreendemos, porque aqui no corpo físico não buscamos conhecer, porque Jesus mesmo nos disse: conhecereis a verdade que ela vos libertará. Nos liberta, o conhecimento nos liberta da ignorância, da falta de conhecimento. A pessoa que sabe contar até 10, ela é mais inteligente do que aquela que não sabe contar. Aquela que sabe contar até 20 é mais inteligente do que aquela que conta até 10. E assim sucessivamente. Inteligência. Inteligente.
Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido, até agora, referindo-nos à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. Eita, meu Deus, hein? Em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não ouvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Olha só, insubmissas às leis universais. Não somos, portanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichos, mundos inferiores. Caprichos, mundos inferiores. É o mundo que nós construímos com tudo aquilo que nós idealizamos mentalmente. Do nosso eu. Tá vendo só? Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos. Expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. Será crível que, somente por admitir o poder do pensamento, ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Impossível. Impossível. Olha só. Será crível que, somente por admitir o poder do pensamento, ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Impossível. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Olha quanta sabedoria. Uma existência secular. Quer dizer, vamos pensar, 100 anos na carne terrestre, na carne física, aqui no corpo físico, 100 anos aqui no corpo físico, representa um período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. É impossível, realmente. Irmã Veneranda está certa. Porque nós retornamos ao corpo físico
tão contaminados de outras existências, nós retornamos ao corpo físico tão viciados, nós retornamos ao corpo físico em meio a tantos sistemas, a tantos dogmas. Olha, há tantas intoxicações morais, mentais, físicas, que não vou dizer que tudo conspira à nossa queda, mas, como dizia nosso irmão Marcílio Colombaroli, encenar-se no palco da vida não é para qualquer um ator ou atriz. O indivíduo tem que estar preparado. Porque encenar-se no palco da vida não é brincadeira. Isso aqui, gente, não é fácil. Lograr êxito numa existência de 80, 90, 100 anos, olha, isso é para poucos. Retornar à pátria espiritual com o dever cumprido, aquele dever que nós assumimos antes de retornar. Por exemplo, eu assumo antes de reencarnar que aqui durante 80 anos eu cumprirei 10% em 100%. Não é brincadeira. 99% da humanidade, ele não só deixa de cumprir aqueles 10% que prometeu, como ele ainda angaria mais 10, 20, 30% de coisas erradas, retornando à pátria espiritual totalmente inacabado. Nós vamos dar sequência nesse assunto no próximo vídeo, no próximo dia. Esmiuçamento, sequência da mensagem de nossa querida irmã, a ministra veneranda.